Olá pessoal, tudo bem? Então eu vou lançar alguns vídeos nos próximos dias e esse é o primeiro deles, né? Vou lançar uma série de vídeos relacionados a isso, em que eu vou resolver alguns exercícios da parte de matemática da primeira fase da prova da Federal do Paraná, tá certo? Então vejam só, essa aqui é a primeira questão, ela se refere à parte de função logarítmica, tá bom? E o que nós temos que fazer? Veja só, então ele me fornece aqui, ó, considere o gráfico da função f de x igual ao log de 2 de x e a reta r que passa pelos pontos A e B como indicado na figura ao lado, sendo K a abscissa do ponto em que a reta r intercepta o eixo OX, né? Aqui seria esse eixo das abscissas. Qual é o valor de K? Então veja, ele me fornece dois pontos e ele me diz qual que é o valor de x desses pontos e me diz qual que é a função, né? Uma das funções, pelo menos. O que eu faço? Eu tenho que completar, eu preciso achar quais que são os valores das ordenadas desses pontos, o valor das imagens desses pontos. Eu só tenho o valor de x, certo? Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que achar o valor da imagem. Como é que eu faço? Bom, ele me forneceu a lei da formação. Simples, eu insiro o valor de x na lei de formação. Então, veja, para esse primeiro ponto, se vocês lembram, 0,25 é a mesma coisa que 1/4. E 1/4 eu posso reescrever como sendo 1 sobre 2 ao quadrado. E isso é a mesma coisa que 2 elevado a menos 2. Se eu fizer o log de 2 disso, eu vou ter que, então, log de 2 elevado a menos 2, eu posso tombar esse expoente pela propriedade do logaritmo. Então, eu tombo esse expoente multiplicando, menos 2 vezes o log de 2, e eu vou ter, então, resposta como sendo menos 2, né? Porque o log de uma coisa em relação a essa coisa é 1, né? Então, a resposta é menos 2. Pelo menos para esse aqui, então, a gente consegue que o valor da ordenada desse ponto é menos 2. Então, nós vamos ter que, para esse ponto, as coordenadas são 1/4 e menos 2. Já para esse ponto, como eu tenho 2, eu vou ter a mesma coisa que log de 2, que como a gente viu ali é 1, né? Então a resposta aqui seria, para esse ponto, seria 2 e 1. Legal, eu tenho os pontos. E aí o que ele me diz? Eu tenho então que ajustar esses pontos a essa reta R aqui. E como é que eu ajusto? Simples, eu monto o quê? Eu monto um sistema em que eu insiro isso dentro da lei de formação. A gente sabe que a lei de formação de uma reta é ax mais b. Então eu coloco os valores de x dos pontos e monto equações. Para esse aqui, eu vou inserir 2 ali. Então veja, é 2 e 1, né, os pontos, e o outro ponto é 1/4 menos 2, né? Então o que eu faço? Eu insiro para esse ponto. Então 2a mais b tem que ser igual à imagem do ponto, que é 1, e faço isso para outro ponto, que é a mesma coisa. Então, a sobre 4 mais b tem que ser igual a menos 2, né, que é o valor da imagem. E o que eu faço? Bom, simples, resolva esse sistema. E aí eu acho os parâmetros do coeficiente angular, que é o que a gente chama, que é o valor do A, e do coeficiente linear, que é o valor do B. Beleza? Agora, o que eu faço? Então, eu vou ter que fazer aqui em cima, eu vou multiplicar essa primeira equação por menos 1. Então, eu vou ter que menos 2A menos b é igual a menos 1. E esse a sobre 4, aí a de baixo se mantém, né? E aí agora eu faço a soma das equações. Eu vou cortar esse com esse, e vou ter, basicamente, que menos 2a mais a sobre 4 tem que ser igual a menos 3. Bacana. E agora o que eu faço? Pego esse valor da base e multiplico pelos outros, como a gente pode fazer sempre numa equação. Então eu pego isso aqui e multiplico por esse, então eu vou ter menos 8a mais A e multiplico o 4 ali. Então, vou ter aqui menos 12. Juntando isso aqui, eu vou ter menos 7A, que é igual a menos 12. Aí eu vou ter A, que é menos 12 sobre menos 7, mesma coisa que A igual a 12 sobre 7, tá bom? Bom, consegui o valor do parâmetro A. Como é que eu acho o parâmetro do valor B? Eu só coloco na equação. Na primeira equação aqui é mais simples. Eu multiplico por 2 o valor do A, então eu vou ter 24 sobre 7, somo B, e isso é igual a 1. Aí eu jogo esse 24 sobre 7 para o outro lado, então B vai ser 1 menos 24 sobre 7, e aqui eu vou ter que pensar numa equação que o 1 é 1 sobre 1, multiplico em cima e embaixo por 7 para poder juntar
quando tiver o mesmo denominador. Então, eu vou ter 7 menos 24 dividido por 7. Esse é o valor do B. E aí, isso daqui é basicamente quanto? Né? Então, eu vou tirar 4, e aí vai dar 17 sobre 7 é o valor, né? Então, o valor do B é menos 17 sobre 7. Então, eu tenho a minha lei de formação para a minha reta como sendo, então, f de x é a lei de formação daquela reta. Então, vai ser 12x sobre 7 menos 17 sobre 7. Legal, mas o que ele está me pedindo? Ele quer o valor de k, ele quer o valor de x aqui, o valor da abscissa, né? Em que o valor da minha função vale zero. Então é simples, é só pegar a lei de formação dessa função linear e igualar a zero, que eu vou ter o valor de x. Aí o que eu faço? Eu jogo isso aqui para o outro lado, então eu vou ter que 12x sobre 7 é igual a 17 sobre 7, né? Como ambos têm o mesmo denominador, eu simplesmente pego essa parte de cima, né? Posso cortar isso aqui, então 12x igual a 17, portanto, o valor de x para essa raiz vai ser 17 sobre 12. Ou para quem preferir fazer no formato de fração mista, seria no caso 1 inteiro e 5 sobre 12. Mas no caso aqui ele faz no formato normal, então vai ser, essa será a resposta do valor de k. 17 sobre 12, que é a alternativa A. Beleza? Então a resposta, no caso, para a questão 61 da prova da UFPR da primeira fase em 2016 é a alternativa A, tá bom? Então, muito obrigado pela atenção de todos e tchau!